Agora, o que ele tinha de tão especial para ele ter atingido o patamar que ele atingiu? Como é que ele era? Ele era muito obstinado a alcançar aquilo e ele conseguiu. Por que ele conseguiu? Porque ele era obstinado. O que ele tinha de diferente? Ele era talento? Era determinação? Era talento, obstinação. E eu acho que ele tinha uma característica, hoje mais velha eu falo isso, tá? Com a minha experiência ele acreditava que ele ia chegar lá. Ele não tinha dúvidas. Ele se dedicava e ele não tinha insegurança sobre aonde ele queria chegar. Porque o que ele se determinava a fazer, isso aí é uma autoestima, um negócio que a gente adquire já pequeno, né? Da gente se propor a fazer uma coisa e conseguir. Aí você se propõe a fazer outra coisa e consegue. Aí você consegue. Só que ele não media esforços para conseguir quando ele sempre vinha tendo bons resultados anteriores, entendeu? Uhum. Se ele não tivesse talento, ele não ia ficar batendo com a cabeça na parede ad eternum, como, né? Tem gente que não tem o talento que ele tem, ele tinha. E além do talento, ele tentava enxergar o que ninguém enxergava. Era obstinação, sim. O que eu presenciava? Ele assistia as corridas dele. Ele queria assistir quando ele estava na fazenda com a gente. Ele pedia para gravar em VHS. Gente, em VHS que vocês vão achar a entrevista de Portugal, tá? Por favor, fuce o seu baú. Ele pedia lá pro pessoal, a secretária lá, o pessoal dele, gravar, ele levava pra fazenda e no momento que não tinha, ou ele acordava cedo, ou sei lá, o momento que não tinha nada pra fazer, ele punha lá a fitinha e ele queria assistir a corrida como espectador. Mas não era só, ele estava vendo a tomada de curva dele, como é que o outro estava tomando curva. Então ele estava presente, entende? Uhum. Ele queria ver sobre outro ângulo aquilo que ele vivenciou, né? Essa meticulosidade, né? É um aguçamento mental, é uma que infelizmente vira uma obstinação, né? Eu acho que esse é o grande talento dele e foi a grande desgraça dele, né? Eu digo isso porque será que ele teria corrido em Imola se ele não tivesse esse mantra? Não, eu tenho que seguir adiante, eu tenho que correr, Ele pensou em não correr. Aquilo não estava bom. O que não estava bom? O que aconteceu naquela ocasião? Porque eu não conheço muito bem a Fórmula 1, eu não estou por dentro. O que aconteceu? Naquele fim de semana, em Imola, já parece que tinha morrido um piloto nos treinos. Já tinha morrido um. O Barrichello teve um acidente super forte, super complicado. O Ayrton, eu não assistia, mas eu lembro de passar na frente. Olha como era, eu não ficava na sala se tivesse assistindo Fórmula 1 ou notícia de Fórmula 1. Pra você ter ideia, a maneira que eu excluí isso da minha vida. Mas eu lembro de passar na frente da porta da sala de TV e ver ele com uma cara super transfigurada, assim, uma cara muito... Tava tensa? Né, uma expressão muito, muito pesada. Uhum. Aquilo me chamou a atenção, eu voltei para trás, olhei e estavam falando, aí eu percebi o que era. Ele tinha acabado de ver o Barrichello, visitar o Barrichello, onde ele estava ali tendo socorros, né, sendo atendido depois do acidente, que foi muito grave, podia ter sido mais grave, né? E ele saiu ali com a expressão dele, aquilo me chamou a atenção. Eu falei, nossa... Isso também é uma coisa interessante para eu contar. Deixa eu fazer uma parte, que você me perguntou dessa afinidade. Eu sabia o que ele estava pensando, como ele estava, só pela expressão dele, de tão transparente que ele era. Uhum. Isso tu viu, estava caminhando na rua, viu numa televisão que estava na rua? Onde isso, não, eu estava na minha casa. Esse dia de Imola, na sala, viu eu passei, aquilo me chamou a atenção. Eu falei, nossa, porque eu sabia o que... Eu sempre fiz a leitura, eu tinha essa sensibilidade com ele de saber o que estava se passando, o estado de espírito dele. Eu falei, nossa. No dia da corrida,
Na hora da largada teve outro acidente. Ele de um dia para o outro sabiam que aquela pista não estava adequada, estava perigosa por N. Eu não vou saber dizer aqui os fatores, tá? E tanto que o chefe que segue toda a Fórmula 1 da parte de segurança, de paramédicos, o responsável da Fórmula 1, que faz amizade, acaba, né? Onde vão todos. É um circo, né? Então as pessoas que fazem parte do circo, elas vão migrando mundo afora juntas, né? E acaba criando um vínculo. E ele virou pro Ayrton e falou: olha, por que você vai correr? Você não precisa correr. Tem foto dele tendo essa conversa com esse senhor. Não vou lembrar o nome agora também. E ele aconselhando o Ayrton: mas por que você vai correr? Vamos embora, vamos pescar junto. Mas ele não precisava correr porque ele estava bem no campeonato? É isso? Porque ele estava bem no campeonato. Porque ele não precisava. Ele podia dar exemplo, porque se estava todo mundo sabendo que aquela pista estava perigosa, ele, como um dos líderes, como um dos maiores campeões, né? Pilotos consagrados, né? Daquela atualidade, ele devia ter feito esse boicote. Porque já tinha tido mais de um acidente perigoso, né? Tanto é que durante a corrida lá, na largada, teve um acidente. Tiveram que fazer uma segunda largada. Quer dizer, foi uma sucessão a bruxa estava solta ali, né? Eu também conto no livro a última conversa que ele teve com o pai no dia anterior à morte dele, com o seu Milton. Eu tive o privilégio de saber sobre toda a conversa do Ayrton com o pai na noite anterior à morte dele. O que eles conversaram? Então, houve esse questionamento. Filho, você é pai, estão falando para eu não correr. Ele teve esse conflito, ele teve essa intuição, essa dúvida, né? E no fim ele respondeu para todo mundo que ele sempre respondeu para ele mesmo: eu tenho que correr. Ele não se admitia uma outra opção ainda. Vocês já estavam há 5 anos separados, né? Nessa corrida do acidente. Tu lembra onde que tu assistiu e o que tu sentiu no momento? Sim, eu estava na fazenda, que a gente está todo final de semana na fazenda. E eu escutei algum burburinho lá de que acidente, o Ayrton. Comecei a escutar, né, na casa uma situação estranha ali, que estavam assistindo a corrida. Eu fui ver o que era. E tinha acontecido o acidente. Eu fiquei olhando para ver se estava tudo bem. Fiquei preocupada. Cheguei a ver ele mexer a cabeça, né, no carro, que todo mundo achou que ele estava bem. E era um espasmo que ele teve, né? Bom, dali para frente eu não consegui assistir mais. Aí tiraram ele do carro, ele esticado no chão, aquela coisa toda, né? Aí eu não conseguia, eu ia e voltava da sala, assim, eu não conseguia ficar sem ver que estava tudo bem. Bom, aí começaram a falaram que perfurou o capacete, começaram a falar que na televisão foram dando aos poucos a notícia, né? E quando falaram que ele estava indo para o hospital, eu tive tem gente que não gosta que eu diga isso, porque ele estava com uma outra companheira na época. Aquilo me deu uma vontade maluca de pegar um avião e me encontrar com ele para ver como ele tá. Eu tive esse instinto, né? Uma inquietação. E daí veio a notícia da morte. A notícia da morte, para mim, foi uma coisa inacreditável. Demora um pouco para cair a ficha, né? Eu falava: não, não é possível. Não é possível, não é possível, não é possível, não é possível. Você demora para absorver o impacto. Depois disso, o meu instinto para mim mesma foi o seguinte: é por isso que a gente acabou se afastando.